Boa noite, amigos do Discípulos de Jesus. É com muita alegria que chego para mais um estudo. E antes de começarmos, vou fazer uma prece para a gente iniciar o estudo da noite de hoje. Antes dessa prece, eu vou recitar uns pequenos versos de uma música que eu escutava na evangelização infantil. Quando eu fecho os meus olhos, posso te ouvir, ó Deus de amor, num vento tão suave que balança a flor. Como é bom ouvir sua voz. Como é bom ouvir sua voz. Esses versos tão singelos mostram como Deus fala com a gente através das suas obras, através das suas criações, e como é perfeita a sua... como é perfeita todas as suas criações, né? Todas as suas criaturas. E como a gente teve o prazer e o privilégio de encarnar num planeta tão bonito como é o nosso planeta Terra. Então, fechando nossos olhos agora, vamos pedir a Deus para nos abençoar, que seja um momento de bastante reflexão, um momento de bastante aprendizado, um momento de renovação das nossas energias, para que a gente possa continuar seguindo na nossa estrada, na nossa caminhada, rumo à nossa evolução, Senhor. Que assim seja. Então, o pequeno verso dessa música mostra de uma forma bem singela a forma como a gente pode apreciar as criações de Deus, né? E como Deus é bondoso o tempo todo e nos deu esse presente que é um planeta tão lindo, dentro de um universo infinito que se expande a todo tempo. Deus não para de trabalhar hora nenhuma. E essa é uma forma da gente enxergar a sua grandeza, de enxergar todo o seu amor, né? E como Jesus disse, enxergar esse Deus de amor, um Deus afetivo. E quando a gente recebe um presente como esse, não tem como a gente deixar de fazer uma analogia com a Boa Nova. E a Boa Nova, ela vai brotar no coração de cada pessoa. Então a gente tem as chamadas parábolas do reino. Uma delas diz assim: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, mas a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si só produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está pronto, imediatamente se lança a foice, porque chegou a colheita. Parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças, e torna-se árvore, a tal ponto das aves do céu se abrigarem em seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e pôs 3 medidas de farinha até que tudo ficasse fermentado. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e o torna a esconder. Na sua alegria, vende tudo o que possui, compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas finas. Achar uma pérola de grande valor, vende tudo que tem, tudo que possui e compra a pérola. Então, essas parábolas mostram que o reino de Deus, ele vai nascer dentro do coração de cada um. O nosso coração, o nosso espírito é um terreno fértil para a boa nova, para a mensagem deixada por Jesus, vinda de um Pai tão amoroso e tão grandioso.
Quando a gente fala de cuidar do corpo e do espírito, a gente vai falar muito sobre fé, muito sobre gratidão, sobre abnegação, sobre caridade. A gente vai passar por todos esses temas. Quando chega em cuidar do corpo e do espírito, capítulo 7, item 11, Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidar é um verbo no imperativo que está falando, você tem que cuidar, cuidar. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente ama a Deus, a gente está amando todas as suas criações, todas as suas criaturas. E esse corpinho aqui, que a gente recebeu, ele é um empréstimo, né? Esse corpo de carne, que vai ser um envoltório, que vai ser o vestuário, que vai ser a casa do espírito durante essa encarnação. E qual o objetivo da nossa encarnação? Chegar à evolução, né? Somos seres perfectíveis, somos seres imortais que estão a caminho da evolução. Aí a gente para pensar um pouquinho. Nessa encarnação, nós estamos num planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, que está em transição para um mundo de regeneração. Nesse planeta, nós não teremos a preponderância do bem, mas isso pode ser mudado através da reforma íntima. A realidade do planeta vai modificar através da transformação de cada habitante desse mesmo planeta, através da transformação de cada um de nós. Nós podemos ser a transformação que a gente quer ser no mundo. E para a gente ser essa transformação que a gente quer ver no mundo, a gente tem que cuidar muito bem desse instrumento que nos foi emprestado, né? Está sobre a nossa responsabilidade. E o cuidado com o corpo, ele passa por pequenas atitudes pequenas, mas bem importantes, como os hábitos de higiene, né? O hábito de tomar banho, o hábito de escovar os dentes, passar o fio dental. Muitas doenças provêm da falta de higiene bucal. Então é super importante que a gente escove os dentes sempre, passe fio dental, que a gente tome banho, que a gente lave as mãos. Agora, durante a pandemia, ficou evidenciado que pequenas atitudes que nós temos, pequenos hábitos que nós fomos obrigados a tomar para não sermos transmissores dessa doença, fazem uma diferença muito grande. Agora, quando a gente sai, a gente tem que usar máscaras, a gente tem que manter o distanciamento, a gente usa álcool em gel logo após tocar nas coisas, né? A gente evita o contato com as pessoas, agora a gente cumprimenta batendo o cotovelo, soquinho. Quando a gente chega em casa, a gente tem que deixar a roupa e o calçado do lado de fora, entrar imediatamente para um banho, lavar cabelo, que aqui falta um pouco, mas tem barba, então a gente lava a barba, shampoo, condicionador, tudo, a gente faz essa higiene, limpa todas as compras, né? Aquela compra que a gente faz no mercado, no sacolão, em qualquer loja, a gente tem que higienizar todos os produtos que entram na nossa casa, então esse é um cuidado que a gente está tendo maior. E engraçado, um hábito que já era para ser muito corriqueiro, né? Virou um hábito que pode salvar vidas, que você pode evitar a transmissão, é sempre lavar as mãos. Sempre que você sair do banheiro, sempre que você tocou em alguma coisa, foi a algum local, tocou em um objeto de uso comum, você deve lavar as mãos. Quem está na rua usa o álcool em gel. Então, um dos hábitos de higiene, que parecia tão corriqueiro, né, tão simples, virou uma das regras de ouro na prevenção contra o Covid-19. E é muito interessante também lembrar que a saúde
A definição de saúde dada pela OMS é bem-estar físico, mental e social, o que não representa só a ausência de doenças ou problemas. Porque a pessoa pode estar com um físico ótimo, mas está com problemas no trabalho, está com problemas em casa, problemas de ordem, muitas vezes que a gente chama de desconhecida, mas tudo tem uma causa. O corpo influencia no espírito, o espírito influencia na matéria. Então, o que nos leva a pensar e o que nos leva àquela definição de equilíbrio dada aos espíritos e muito bem elucidada por Allan Kardec, vai nos mostrar que, graças à evolução intelectual que o nosso planeta se encontra, nós temos o benefício de uma medicina avançada, né? Então, toda vez que a gente tiver um problema, sentir algum sintoma, alguma coisa, a gente procura a medicina tradicional e vamos também nos apegar à nossa fé, né? À nossa oração, pedindo a melhora daquela enfermidade, mas sempre procurando um profissional responsável, né? Procurando um profissional que saiba, que vá tratar diretamente daquela enfermidade. Então é super interessante pensar que essa questão de saúde ela vai passar pelos hábitos de higiene, ela vai passar por uma alimentação saudável, uma alimentação que vai dar sustentação a esse corpo, que vai dar energia suficiente para o corpo, para ele poder passar por todas as atividades que ele tem no dia a dia, que vai dar esse suporte físico para que a gente possa desempenhar as nossas funções, seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, seja dentro da casa espírita. Então, hoje em dia, a gente tem um acesso bem grande, né, aos profissionais de saúde, ao nutricionista. Hoje em dia, nas prateleiras do supermercado, a gente sabe o tipo do alimento, o que aquele alimento contém. Então a gente consegue ter um conhecimento muito grande daquilo que a gente está consumindo e a gente consegue discernir se aquele tipo de produto vai estar ajudando na manutenção da nossa saúde, se aquele tipo de produto vai ajudar numa dieta saudável. Então a gente tem todo esse conhecimento ao nosso favor para que a gente consiga ter uma dieta saudável e quando a gente desejar, né, fazer uma dieta por algum objetivo ou que o médico passar, que a gente procure um profissional daquela área que é um nutricionista e ele vai ter todo o embasamento teórico e vai conseguir passar para a gente uma dieta adequada com aquela que foi indicada pelo médico, prescrita pelo médico. Mas tem pequenos cuidados que a gente pode ter, independente de ir, né, no nutricionista, por todo o conhecimento que se tem da mídia hoje em dia. Porque a mídia ela causa uma dicotomia nas pessoas, né? A mídia ela influencia muito no que a gente compra, no que a gente bebe, no que a gente veste. Então a mídia cobra que a população tenha um corpo perfeito, que todos sejam maravilhosos, mas ao mesmo tempo a mesma mídia nos empurra uma facilidade de alimentos fast food, uma facilidade de diversas coisas gostosas, que a gente fica naquela dicotomia. Nunca foi tão fácil você chegar a uma comida na sua casa assim, né, de forma rápida, sem que você tenha que sair, sem que você tenha que se deslocar, e ao mesmo tempo tem aquela cobrança. E nisso, as pessoas, algumas, né, alguns setores assim da sociedade acabam excedendo no cuidado com o corpo. Como a gente viu ali, a gente tem que ter esse equilíbrio. A gente não pode cuidar de um e esquecer do outro e nem exceder em nenhum desses pontos. Com o crescimento da indústria, da moda e o padrão de corpo das modelos, assim, ele causou o surgimento de algumas doenças, porque muitas pessoas, né, muitas mulheres começaram a querer acompanhar aquele padrão de corpo e isso começou a causar alguns distúrbios alimentares, essa questão da busca do corpo perfeito, da busca
da beleza, da busca do padrão de beleza que a mídia impõe. Então a gente sabe que a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente não pode deixar se levar por esses padrões e ter um discernimento de que a gente tem que cuidar desse corpinho da melhor forma possível. E por que a gente tem que cuidar desse corpo? Porque esse corpo, durante todo esse período da encarnação, ele é responsabilidade nossa e a gente tem que cuidar dele para que ele alcance o tempo que for preciso, para que a gente consiga alcançar todos os objetivos que a gente combinou no nosso plano reencarnatório, para que a gente consiga auxiliar na nossa evolução. E como acontece a nossa evolução? Como que acontece a nossa evolução? Aí está o X da questão, que eu vou virar a chavinha para cuidar do espírito. E quando a gente começa a cuidar do espírito, como a gente cuida do nosso espírito? A gente vai cuidar do espírito, vai cuidar da nossa evolução através da reforma íntima. E a reforma íntima, ela é fácil? Não, não é fácil. A reforma íntima, ela acontece da noite para o dia? Não, ela não acontece. E o corpo, né? O corpo, ele vira uma ferramenta do espírito. E com esse corpo, a gente vai ajudar o espírito a conseguir lutar contra as suas más tendências. E como que a gente consegue isso? Evitando as paixões, né? Evitando os excessos, evitando comer em demasia ou se alimentar de forma que o corpo não tenha energias para ter um dia proveitoso. A gente vai cuidar do espírito e do corpo, tentando evitar os excessos. A gente cuida muito do nosso espírito, da nossa casa mental e espiritual, quando a gente se preocupa com o que a gente lê, com o que a gente vê, com o tipo de conversa que a gente tem, qual o tipo de pensamento que a gente emana durante o nosso dia. Quando eu falei que a gente ia falar sobre fé e sobre gratidão, fé, quando a gente tem uma fé raciocinada, quando a gente começa a estudar a doutrina e a gente tem a certeza absoluta de que a gente um dia poderá chegar como nosso guia e modelo Jesus, que foi o ser humano mais perfeito que já passou pela face da Terra, que teve um corpo como o nosso e que só trabalhou o tempo todo, que só amou o tempo todo e tinha uma vontade acima do comum, fora, a gente pode dizer assim, fora dos padrões que a gente está acostumado a ver. Jesus é o ser humano mais perfeito, como eu falei, ele estava disposto a servir, como ele estava disposto a trabalhar para o outro. Então esse é o grande exemplo que a gente tem. Então Jesus colocava o outro sempre em primeiro lugar, né? A dor do outro, porque ele já tinha conseguido chegar no patamar da perfeição. A gente ainda está em desenvolvimento, a gente pensa no outro, e a gente pensa na colaboração que a gente pode ter na encarnação do outro e na evolução do planeta, mas a gente também foca muito na intenção, né? No querer, na força de vontade, de tentar moldar os nossos defeitos, né? De parar para pensar, por que que eu ainda respondo às pessoas com um pouco de irritação? Porque eu não tenho tanta paciência? Como eu posso me tornar um ser pacífico? Quando a gente busca se tornar um ser pacífico, não quer dizer que a gente vai ter ausência de problemas, mas sim quer dizer que a gente vai ter uma clareza, uma paz um pouco maior para tentar entender qual a decisão melhor que aquela situação requer. Quando a gente fala de ter fé, né, que Jesus quando fala, se tiver, né, fé de um tamanho de um grão de mostarda, você dirá para aquela montanha que ela passe de lá para cá e ela passará. Então são as montanhas do nosso dia, são as montanhas de problemas, são as dificuldades que um planeta como o nosso tem, e a fé ela vai servir para a gente ter esperança,
de que a gente pode se transformar, a sociedade, o mundo também pode. De que fazer a diferença dentro da nossa casa, começando com cuidado com o nosso corpo, começando com cuidado com o nosso espírito, começando com cuidado do nosso lar, começando a tratar bem as pessoas que estão à nossa volta, começando a fazer o culto no lar, eu posso ser a transformação que eu quero ver no mundo. Eu estou cuidando, vocês estão ali. Qual é a verdadeira forma de agradar a Deus, né? Qual é a verdadeira forma de se colocar à prova? Qual é a verdadeira forma de se mostrar apto, de se mostrar um trabalhador? É ajudando o próximo, é se ajudando, é refletindo, é corrigindo cada erro, é tendo a humildade de pedir desculpa, é aproveitando a oportunidade de cada dia que amanhece, você colocar em prática tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você almeja chegar, você começa a tentar colocar todo esse ensinamento em prática, transformar esses ensinamentos em atitude. Eu vi a reportagem de um garotinho canadense, que ele tinha 11 anos, e ele viu que tinham pessoas que podiam doar um dinheiro para se fazer um poço numa região lá da África que tinha problemas de falta de água. Aí ele viu que a doação era um valor, mas depois, quando ele pediu para a mãe entrar em contato, ele viu que o valor era um pouco maior. Ele começou a fazer uma campanha no bairro, conseguiu juntar o dinheiro, mandou através da escola. A escola começou a fazer um intercâmbio com uma escola dessa localidade da África. Ele conseguiu implantar esse poço de água lá e mudou toda a vida de uma comunidade. Então, foi uma pessoa que pensou no próximo, foi uma pessoa que cuidou de si, cuidou da sua educação, e ele pensou que como a água ajudava ele a ter uma higiene, como a água ajudava ele a sobreviver. Um outro ponto que a gente pode cuidar do nosso corpo e que é crucial é beber água, 2 litros de água ao dia, às vezes a gente esquece, e é uma coisa muito importante. A água é vida, né, gente? Então, a gente não pode esquecer de beber água. Então, esse menininho mudou a vida de toda uma região. Ele mudou toda uma realidade através do estudo, através da empatia, através de se colocar no lugar do outro, através da gratidão de reconhecer que ter água na bica, água na geladeira é uma coisa, é um privilégio, é uma coisa que nós devemos ser gratos. E se colocando no lugar do outro com empatia, ajudou essa comunidade na África e mudou toda uma realidade. E uma outra demonstração que a gente tem de mudança de atitude, né? Quando você começa a enxergar os objetivos maiores, os objetivos da encarnação, uma mudança que eu acho muito interessante, e ela é um caso já conhecido de todos e já antigo, é o caso de Lázaro. Lázaro, depois que Jesus ressuscita Lázaro, né? Depois que Lázaro, na verdade, ele não estava morto, ele estava num processo de catalepsia, assim, ele estava dormindo e um pouco ligado ao corpo ainda, pelo fio de prata. Jesus revigora os fluidos vitais de Lázaro. Lázaro, como o espírito ainda estava ligado ao corpo, Lázaro volta ao estado de alerta. O espírito ainda, né, o espírito sempre é consciente, né, o corpo desperta e ele começa a viver de uma forma diferente. Quando as pessoas no último final de semana de Jesus ficam procurando Jesus, eles estão para ver Jesus e Lázaro, que era uma pessoa totalmente diferente. A gente vai encontrar nas bibliografias espíritas, né, de Chico Xavier, Maria Dolores, né, num livro chamado Trigo de Deus, vai falar fala um pouco sobre esse caso.
também no estudo aprofundado da doutrina espírita, né, o EAD vai falar também bastante de como Lázaro se transforma e ele fica outra pessoa. O ânimo dele fica outro, sabe? Ele começa a dar muita importância para tudo, muita importância para ajudar o outro, muita importância para aproveitar as oportunidades que essa encarnação nos oferece, essa oportunidade de caminharmos, né? Essa oportunidade de conseguirmos colocar em prática tudo aquilo que a gente combinou lá antes de nascer. Então, ele demonstra que o cuidado do corpo, né, e aproveitar essa oportunidade para a gente elevar o nosso espírito, ela é crucial. Estamos chegando ao final desse estudo. Espero que vocês tenham gostado. É um momento em que a gente ainda não saiu dessa pandemia, que a gente possa ter bastante fé, que a gente possa ter bastante perseverança, que a gente possa encontrar dentro do nosso espírito, dentro do nosso interior, a fé necessária, a gratidão por essa vida, a gratidão pelas oportunidades e que a gente tenha sempre a vontade de ajudar o outro, né? Que a gente tenha a vontade de exercer essa verdadeira caridade que vai passar muito, muito mesmo pelo respeito a todas as regras de ouro, né? Para evitar a transmissão da Covid, vai ser manter o distanciamento social, vai ser respeitar tudo que os órgãos de saúde vêm pedindo e falando para a gente se preservar e que esse comunicado, né, essa lição que tem lá no Evangelho, que cuidar do corpo e do espírito, a gente leve ele em todos os momentos da nossa encarnação. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até o próximo estudo.